Bom dia para todos que me conhecem e para quem não me conhece. Eu me chamo Cássia, sou administradora desse grupo, mas hoje eu venho falar um pouco, venho contar um pouco dos meus relatos, alguns relatos espirituais no qual eu passei. E sei que tem muita gente que já passou por isso, ou está passando, começando a passar. Então, eu hoje vou fazer 39 anos. Eu conheci o Espiritismo com 30 anos. Então, eu estou há 9 anos no Espiritismo. Porém, eu sempre fui médium, desde criança. Quando eu era criança, eu via, eu falava, mas nunca deixei, nunca, assim, comentei com meus pais sobre isso. Eu tinha muito medo, medo demais, porque eu via muitas coisas. E isso me deixava. E principalmente quando era de noite, eu tinha muito medo mesmo. Então, eu vou contar algumas experiências e sempre vai ser em vídeo para que todos que estão passando por certos tipos de experiência espiritual. E esse relato que eu vou falar é sobre um relato espiritual que aconteceu comigo com os espíritos. Eu conheci o Espiritismo com 30 anos. Eu estudei 5 anos a Bíblia quando eu era pequena. E com uma antiga professora minha, até, que foi, creio que foi na segunda série. Então eu estudei 5 anos com ela. Depois nunca mais eu vi essa professora. Depois de casada, com mais idade, eu estudei mais 9 anos a Bíblia. Porém, eu sempre fui média, desde que eu nasci. Tá? Aconteceu algumas coisas durante esses anos, minha separação, tudo. E eu comecei a sofrer assim com muita obsessão mesmo, sabe? E eu vim morar aqui para perto onde eu estava, em Tijucas. Eu morei uns 3 meses, 4 meses com a minha avó. Depois eu fui morar um tempo com a minha tia. E nesse período que eu fui morar com a minha tia, eu conheci o Espiritismo. Então eu conheci o Espiritismo com 30 anos, quando eu fiz 30 anos. Então me lembro que desenvolveu a minha mediunidade. Na verdade, eu já tinha um desenvolvimento, eu só não sabia. Eu fui a um centro, eu não sabia que era um centro, porque dentro desse centro tinha um salão de beleza. Então eu fui mais a minha tia lá. Eu passei muito mal, e depois ela me contou. Aí eu nunca gostaria de ter me aproximado, porque eu não tinha na minha mente que seria o último lugar que eu iria. E eu tinha passado por muitas coisas antes, e aí eu vinha conhecer o Espiritismo, e
tinha sempre uma coisa que não me deixava ir, não me deixava ir, e por fim eu também não queria ir muito. E um dia minha tia disse, não, tá acontecendo alguma coisa, e você deve ter bastante coisas com você, e que eles não querem deixar você se aproximar, né? Talvez seja o lugar que realmente vai te ajudar. Então eu fui. Gostei muito, porém, a minha mediunidade foi mesmo que ela estivesse dentro de uma caixa, e você abrisse essa caixa e ela saísse, assim. Então, eu já via quando eu era criança, eu já falava. Mas, quando eu fui ao centro, por algum tempo aquilo tinha se ficado quietinho. Então, quando eu fui no centro, foi mesmo que abri uma caixa e aquilo saí, parece que estava numa pressão. Então, foi isso. A mesma coisa que tacar uma bomba, pum! E a mesma coisa, gente. A minha mediunidade, assim, saiu. Eu comecei a ver tudo, a ver o que as pessoas tinham. E dali para frente foi indo, foi indo, foi indo, e eu não conseguia lidar com isso. Porém, as primeiras manifestações foram com espíritos. Eu sentia e via. Então, como fazia muito tempo que eu não via, eu comecei a ver os espíritos junto com os desencarnados, junto com os encarnados. A luz do dia. Eu comecei a ver mortes. Eu comecei a ver muitas coisas. Porém, o relato que eu vou falar para vocês é sobre um moço que ele já tinha desencarnado. Aqui onde eu moro tem aquelas passarelas que passam por cima da BR, que você vai de um canto, né, de um lado para o outro. Então, por exemplo, você quer ir para... Ou você passa debaixo do túnel, ou você pega a passarela e passa para o outro lado. Então, do lado de cá é um bairro, do outro lado de lá é a praia. Então, eu moro muito próximo à praia, então, para cortar a BR, eles fazem uma passarela para a pessoa passar lá por cima. Então, eu estava em sentido, eu fui um dia pagar umas contas juntamente com a minha tia, e nós passamos por cima dessa passarela. Eu não gosto muito, eu prefiro ir por baixo, porém é mais longe, mas eu me sinto melhor. Então eu ia, caminhando com ela, eram mais ou menos umas 3 horas e pouco da tarde, mais ou menos, umas 4 horas, talvez. Eu ia em sentido à praia para pagar umas contas junto com ela. E eu sempre tenho mania, gente, de colocar, se eu tô descendo uma escada, colocar a mão no corrimão. É a mesma coisa passarela, passava aquele, né? Eu ia colocando a mão naquilo ali, porém, teve um exato local que eu coloquei a mão e eu senti assim como um baque no meu peito. E nesse instante, eu continuei caminhando e não prestei muita atenção. Então, na volta, nós viemos pelo mesmo lugar. E eu marquei aonde foi o local. E nesse mesmo local que eu tinha marcado, quando eu vinha subindo a passarela para voltar ao sentido ao nosso bairro, nesse mesmo local que eu tinha colocado e sentido algo, eu vi um moço. O moço, ele posicionou a bicicleta no mesmo local onde eu tinha sentido, subiu na bicicleta, subiu em cima daquele
aquele, como é que eu posso dizer, um parapeito, né? Ali da passarela. Ele subiu e se jogou. Então eu dei aquele grito, todo mundo começou a me olhar, porque eram mais ou menos umas 6 horas da tarde. Todo mundo começou a me olhar. Inclusive ela mesma tinha me perguntado o que tinha acontecido e eu falei nada. Mas eu corri no mesmo instante e fui olhar para baixo. Não tinha ninguém, nem mais a bicicleta, nem nada. No momento, ele conseguiu me mostrar 2 vezes. Quando eu fui correndo até lá, ele me mostrou novamente. Ele tinha subido, tinha se jogado, caído em cima de um carro. E eu acho que ele foi para debaixo da roda. E eu senti aquele baque em cima do carro no momento que me doeu meu peito, tudo. Só que eu não tinha experiência nenhuma com isso. Então também não tinha para quem contar. Apesar que minha tia é médium. Então, até eu conversei com ela. Eu vi isso, isso e isso naquele momento. Mas nunca ninguém teve aquele, aquela vontade de me ajudar, entende? E foi aí que eu comecei a ver que eu ia passar por muitas coisas sozinha e que eu tinha que enfrentar. Eu comecei a ser mais forte devido a um pouco mais de tempo para frente. Eu comecei a me sentir muito forte, que eu achava que eu podia sozinha. E então, mais para frente eu vou contar mais histórias para vocês, porque exatamente é o meu mentor, o Gabriel, meu anjo da guarda, tá? Ele que me passou para mim contar os meus relatos e que muita gente passa também por certas situações como eu passei. Então, gente, eu comecei a ver que aquilo era um espírito e que eu realmente estava tendo vidências, eu estava vendo e eu deitei por vários dias com aquilo na minha cabeça. E eu comecei, de repente, a fazer um estudo, né, espírita. Eu comecei a estudar sobre o espiritismo. Então, eu ia para o centro e para fazer juntamente o estudo com outras pessoas. Porém, eu achava que eu não precisava, mas por insistência eu fui. E teve um dia que eu tive que ir sozinha. E eu estava um pouco atrasada, porém eu tive que ir pela passarela, onde eu já tinha passado. E esse mesmo espírito, nesse momento eu não tinha visto, mas eu tinha sentido. Eu comecei, os meus batimentos cardíacos começou a acelerar muito depressa. E eu consegui passar a passarela. Eu consegui. Então fui, fiz o meu estudo. Na volta sempre eu conseguia vir com alguém. Mas algo aconteceu que eu tive que voltar sozinha. Gente, quase eram 11 e pouco da noite, quase meia-noite, eu voltando para casa sozinha. E eu tive que voltar pela passarela, porque pelo outro lugar seria mais longe. Então, eu não queria muito. A partir do momento que eu coloquei o pé na passarela, eu chorei da passarela até o final. Mas, porém, não se manifestou nada. Mas eu senti que algo estava comigo. Eu senti. Então, eu fui na outra semana no centro porque o estudo era toda sexta-feira.
E para mim participar, gente, agora eu não lembro o dia certo, não sei se era as segundas, se era as quartas, mas eu acho que era, não sei se era segunda ou terça, mas era desobsessão, alguma coisa assim. E essa pessoa que tinha o centro, ela trabalhava tanto com o kardecismo, tanto com a Umbanda. Então, ela trabalhava tipo linha branca, tanto na Umbanda quanto no kardecismo. E eu fui, e nesse dia, gente, eu manifestei esse moço. E, na verdade, ele queria minha ajuda para ser encaminhado. Como eu não tinha experiência, ele foi encaminhado. E com ele foi mais dois drogados e um... foi mais... eles estavam... as pessoas que conseguiram retirar eles e encaminhar eram médios que estavam incorporados. Eles conseguiram fazer o encaminhamento, tinha muito cheiro de álcool, um cheiro de droga. Então, esse moço, eu quis ir atrás para saber se realmente aquilo que eu tinha visto. E eu fui atrás da história desse moço para ver se realmente era verdade aquilo tudo que eu estava vendo, se não era loucura minha. Então, eu passei por muita gente e consegui descobrir. Eu descobri que realmente esse moço existiu. Realmente foi do mesmo jeito que ele me mostrou, que ele se matou. Ele era um suicida. Ele foi comprar drogas e alguma coisa aconteceu que ele se jogou dali. Não sei, ainda não fui atrás para saber, mas é a ligação com drogas. E eu fiquei muito feliz por poder ajudar ele. Porém, gente, eu não gosto de trabalhar com os espíritos. Não gosto. E, assim, todos que veem e não sabem lidar com certas situações, procure ajuda, para que de melhor forma eles possam te ajudar, para não ficar aquele espírito junto e poder trazer alguma coisa ruim para você mesmo, porque a energia deles é super baixa. Eles não têm, como é que eu posso dizer, principalmente os suicidas, e também os espíritos que fizeram muito mal e ainda conservam essa vontade de fazer o mal. Então, para quem é muito difícil lidar com eles, sabendo que somente o encaminhamento, mas eu não penso dessa forma. Não penso dessa forma. É muito ruim, gente. Por mais que eu seja médio, que eu entendo, para quem não assim, está passando por isso e chora, tem medo, a pior coisa que tem é sentir medo. Deve ser forte e não deixar se manifestar na gente e procurar um centro espírita que possa estar ajudando você a encaminhar e aprendendo a lidar com isso. Precisa trabalhar nessa sua mediunidade para que você possa aprender a lidar, não deixar que essas energias venham, fiquem com você. Então procure ajuda. A melhor ajuda que tem é encontrar uma casa
achar uma casa que realmente é uma casa responsável, uma casa que realmente vai lhe ajudar. Porque tem gente que não tem experiência nenhuma. Quando tem aquela pessoa que lê e tem muito mais conhecimento, ou aquela pessoa que já passou por muitas coisas e, gente, é difícil para quem tem esse tipo de mediunidade. Então eu recomendo a todos que procurem o centro kardecista, que possa estar ali auxiliando e encaminhando também esse espírito. Eu vou fazer mais relatos. Eu espero que eu possa ter ajudado. Outros relatos, eu tenho relatos como reencarnação. Tudo o que aconteceu comigo mesmo, gente. Que eu venho trazendo e eu vou contar aos poucos para vocês. Beijo no coração de todos. Muita luz e paz. E que Deus abençoe a todos.